E será que o pós-parto dói? Dói. Existem 5 fatores que costumam tornar o pós-parto bastante desconfortável. Seja cesariana, seja parto normal, parto fisiológico, seja cirúrgico, incomoda um pouco, mas temos recursos para aliviar esse incômodo. Eu sou a Priscila Guedes, sou educadora perinatal e sou advogada dos direitos das mulheres. Hoje eu vou falar para você como aliviar esse desconforto do pós-parto. Mas antes eu quero te convidar, do dia 1º ao dia 4 de agosto, tá chegando o nosso mini curso Parto Sem Medo. Se inscreva, é gratuito, é para você de segunda a quinta-feira, do dia 1º ao dia 4 de agosto. Para se inscrever é muito fácil, entre aqui no primeiro comentário desse vídeo, se inscreva, é gratuito, não deixe de participar. Mas agora nós vamos descobrir como aliviar os 5 principais desconfortos do pós-parto. Vem comigo. Primeiro desconforto que nós temos depois do parto são os lóquios. O que são os lóquios? É o sangramento. Aquele sangramento que ele vem em maior intensidade ali pelo 3º a 5º dia depois do parto, né? Ele dura uns 3 a 5 dias com maior volume, depois vai reduzindo e pode durar aí umas 6 semanas de sangramento. Esses são os lóquios. O que acontece aqui? O útero, que é um órgão pequeno, tamanho de um limão, ele se expandiu, se expandiu, se expandiu e depois ele vai comprimir. Os vasos sanguíneos aqui, especialmente no lugar onde estava a placenta, eles vão contrair, podem formar coágulos. Então no início podem ser liberados esses coágulos e aí a nossa amiga é a fraldona. Por quê? Porque o absorvente pós-parto, nesse período de 3 a 5 dias, eu acho que não é tão confortável, o fraldão é mais confortável. Depois o absorvente dá assim, tranquilamente, mas esses 3 a 5 dias iniciais, o volume de sangue é maior, né? Então esse desconforto, ele existe depois do parto. Vocês vão usar aqui a nossa amiga, tá? A nossa amiga que vai segurar esse volume de sangue. Mas é normal 6 semanas de sangramento, que são os lóquios. Vamos começar com os lóquios. O que são os lóquios, Pri? É o sangramento pós-parto. O que está acontecendo aqui? Durante umas 6 semanas depois do parto, você vai sangrar. É natural, é normal, tá? Não tem problema sangrar depois do parto. O que está acontecendo? O útero, ele é um órgão pequeno, do tamanho de um limão, que se expandiu, ficou grandão, quase uma melancia, e depois ele vai voltar, né? Nesse retorno, os vasos sanguíneos da região vão se comprimir, vão se contrair. E na região uterina onde estava a placenta, podem formar alguns coágulos que vão ser liberados. Especialmente de 3 a 5 dias depois do parto, tem um volume grande e esses coágulos podem ser liberados. Quem vai ser nossa melhor amiga? A fralda geriátrica. Pri, mas e o absorvente pós-parto? Absorvente pós-parto você deixa para um pouquinho depois desses 5 dias, porque ele não segura esse coágulo. Eu sinto que o fraldão é muito melhor. O que vocês também não vão usar nesse período de 6 semanas? Absorvente interno, ó, não dá. O canal vaginal tá se recuperando, passou um neném ali, né? Pode ter tido algum tipo de laceração também. Coletor menstrual, também não vamos usar nesse período pós-parto, tá? Vamos deixar para quando a menstruação voltar. Pós-parto, nos lóquios, não dá, tá? O que dá para reaproveitar, para reutilizar, é o absorvente reutilizável. Tá? Mas o interno não tem como nesse período, ok? Então é bastante desconfortável, não dói, mas pode causar algum incômodo. O segundo são os gases. A flatulência, o arroto, o desconforto abdominal, a sensação de cólica, isso é muito comum depois do parto. Seja cesárea, seja parto normal, mas especialmente depois da cesárea. O que vai aliviar esse desconforto? A liberação desses gases. Então, nasceu o neném no dia seguinte, é legal já dar umas voltinhas ali no corredor da maternidade. Para quê? Para liberar esses gases. Uma massagem em sentido horário na barriga vai ajudar a liberar esses gases também. O que mais que vai ajudar a liberar esses gases ou tirar pelo menos esse desconforto abdominal? A bolsa de água quente, a manta térmica na barriga, né? Aquela sensação de cólica. E em último caso, pede o obstetra para medicar, para te receitar algum remédio que ajude a aliviar esses gases. Mas a caminhada geralmente é o suficiente. Esse desconforto é chatinho, mas passa rápido. Terceiro é o inchaço. O inchaço pode ser bastante desconfortável e dolorido depois do parto. Como que a gente vai fazer? A gente precisa reduzir a retenção de líquido e precisa eliminar as toxinas que estão causando esse inchaço. Como? Tem várias formas. Começando pela drenagem linfática, né? Ver com a fisioterapeuta, com a massagista para fazer aquela massagem para ajudar nessa liberação, nessa retenção de líquidos. Nós podemos usar meias de compressão, também vai ajudar. Falando em meia de compressão, levante
levantar as pernas, evitar ficar muito tempo em pé, fazer caminhadas também vai ajudar muito nesse momento. E o básico, né, gente? Alimentação. Uma boa ingestão de potássio vai ajudar e não ficar consumindo alimentos processados também vai ajudar. E beber bastante água, beber bastante líquido. O quarto é a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça ela precisa ser investigada pela equipe médica. Por quê? Porque pode ser um efeito colateral do parto ou pode ser um indicativo de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela não acontece só na gravidez, ela pode seguir no pós-parto também. E se não for investigado, pode evoluir para uma eclâmpsia. E aí leva a risco de vida da mulher. Então, sempre que a mulher se queixa de dor de cabeça, a equipe médica costuma investigar para ver o que está acontecendo. Se é um sinal de pré-eclâmpsia ou se é um efeito colateral. Colateral de quê? Geralmente da anestesia. A anestesia da cesariana, especialmente. Da raquidiana. A RAC. Né? A anestesia do parto normal geralmente é peridural. A anestesia da cesariana geralmente é a raquidiana. Essa RAC ela tem um efeito muito rápido e ela pode gerar uma pressão aqui no crânio da gestante. Geralmente, quando a gestante se deita, dá um alívio nessa dor de cabeça. Quando isso acontece, geralmente os médicos falam, não, isso aqui deve ser um efeito colateral da anestesia. Então, deitou, melhorou, né? O efeito melhora com a postura da grávida, né? Ela sentou, piorou, ficou em pé, piorou. Geralmente é o efeito da raquidiana. Mas, se persiste, eles investigam porque pode ser um sintoma de pré-eclâmpsia. Então, converse sempre com o obstetra. E o último fator, o quinto fator que gera dor, que gera queixa no pós-parto, é a dor na relação sexual. Daí é o seguinte, amoras, a gente tem um período que nós chamamos de resguardo. Não importa se a via de nascimento foi vaginal ou se foi cesariana, nós devemos respeitar o resguardo, tá? Antes desse período, que gira, tá? Cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, o obstetra vai falar qual que é o período de resguardo. Mas que gira em torno de 40 dias, a gente deve ter de fato abstinência, tá? Eu sei que o bebê estava no útero, às vezes a gestante não teve uma laceração no canal vaginal, às vezes foi a via cirúrgica de nascimento, mas não importa, o nosso corpo está voltando, é importante respeitar esse tempo, tá? Não é só o fato de ter ou não laceração, de nascer ou não pelo canal vaginal, nós devemos respeitar o período de resguardo, nesse período, abstinência sexual, aguardar o tempo do corpo voltar, né? Imagina, um bebê foi crescendo ali, os nossos órgãos foram comprimidos, existe a loqueação, que eu falei, né? Os lóquios, o sangramento, esses coágulos, o útero voltando, aguarde, tenham paciência, tudo tem hora, né? Esse momento não é a hora de relação sexual. Agora passou o período do resguardo, continuou sentindo dores, converse com o obstetra para investigar o que está acontecendo, né? Claro, pode ser a cicatrização ali de uma laceração mais grave ou de uma episiotomia, que é aquele corte na região do períneo, que vai complicar, que vai demorar um pouco mais para voltar. Mas converse com o obstetra se passar do período do resguardo e você continuar sentindo dor na relação sexual. Ok, Amora? Fico por aqui nesse vídeo, mas quero deixar o convite do dia 1º ao dia 4 de agosto, nosso curso gratuito, mini curso Parto Sem Medo. Se inscreva, é gratuito ali no primeiro comentário desse vídeo. Deixe aqui o comentário se você gostou desse vídeo, se você tem uma ideia para um próximo vídeo, que certamente eu vou fazer um vídeo sobre aquilo que você busca. Um beijo e até o próximo vídeo.